já a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado. E a todos vocês pela presença. Uru, Reginópolis, Pirajuí, Bauru, todos vocês muito bem-vindos. A dona Inês também do Litoral, e a nossa gratidão pela presença de cada um. E assim, a Neiva também aí, Neiva aí, as irmãs juntas aí. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Que Jesus siga aspirando sempre, viu? Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Uma boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham pela internet também. É uma alegria muito grande, né, retornar a essa casa, porque nós sentimos aqui esse acolhimento. Estava comentando com o Tavinho, é uma alegria em todos aqui, é um acolhimento, é uma festa espiritual realmente, né? Então eu quero inicialmente agradecer o Tavinho por essa oportunidade, principalmente nessa data tão importante de comemoração dos 87 anos da casa, os amigos aqui de Pongaí, amigos de cidades vizinhas também que estão compartilhando dessa festa espiritual. Então, que Jesus, o Mestre, possa continuar abençoando, iluminando a todos. Meus parabéns aos trabalhadores, frequentadores dessa casa, que venham muitos e muitos anos mais com essa casa acolhendo, iluminando e ajudando a consolar a tantos irmãos, né, necessitados, que todos nós precisamos muito. Então trazemos para hoje o tema da parábola do filho pródigo. Quando nós estudamos algum tema do Evangelho, alguma passagem, alguma parábola, é muito importante que nós busquemos o contexto, em que momento aquele ensino de Jesus aconteceu, em quais circunstâncias, por que Jesus colocou naquele momento. Então essa parábola também é preciso buscar esse contexto, em que momento Jesus contou a parábola. E o que houve foi que Jesus, como sempre fazia, onde ele estava ensinando, uma multidão, né, se aglomerava junto dele para ouvir os ensinamentos. E naquele dia, algumas meretrizes e alguns publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, buscavam Jesus avidamente para ouvi-lo, para receber do seu amor, do seu ensino. Então essas pessoas que eram consideradas de má vida pelos doutores da lei, pelos fariseus, né? Esses doutores da lei, eles ficavam muito incomodados com Jesus, porque diziam que Jesus não se preocupava com a pureza. E é interessante isso quando a gente estuda o Evangelho, porque esses fariseus e escribas, os doutores da lei, eles se achavam detentores de uma grande pureza, mas que era apenas consequência de atos exteriores, de práticas exteriores e não pureza verdadeira de alma. Porque eles, por exemplo, eles cuidavam de lavar as mãos de determinadas maneiras, com certos movimentos. Eles não se aproximavam dessas pessoas chamadas pecadoras. Eles mantinham ali os rituais do jejum. Então eles tinham algumas práticas que eles consideravam que fazendo dessa forma, eles tinham pureza, eles eram puros. E aí o que acontece? Quando eles percebiam Jesus convivendo com essas pessoas que eles chamavam de má vida, eles questionavam Jesus. Como que você se diz um enviado de Deus e não se preocupa de juntar-se a essas pessoas pecadoras? Então foi, amigos, nesse contexto que surgiu a parábola. Porque quando esses doutores da lei questionavam Jesus, por que ele não se preocupava de manter-se em contato com os pecadores, na visão deles, Jesus não responde para eles. Jesus geralmente não dava respostas prontas, porque Jesus, o bom educador, o pedagogo, ele levava as pessoas a pensar de acordo com
as possíveis parábolas que ele contava. Então vejam que interessante. Jesus vai contar essa parábola colocando a figura de os dois personagens principais, os dois filhos, porque a gente fala muito parábola do filho pródigo e às vezes esquecemos do outro filho, o irmão mais velho. Então Jesus coloca dois filhos na parábola, né? E o pai. Esses dois filhos, amigos, vão representar as duas partes ali em questão. O filho mais novo, o filho pródigo, representava os chamados pecadores, as meretrizes e os publicanos. Eles estão representados no filho pródigo. Mas os doutores da lei, os fariseus, não ficaram de fora. Jesus coloca o filho mais velho para representar esses doutores da lei. E ele vai contar a parábola para que eles chegassem à conclusão daquilo que eles estavam questionando. Então, amigos, relembrando a parábola, né, para ficar bem fresco o entendimento em nossa mente, ela está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 à frente. E diz que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço pediu a sua parte da herança. E o pai, então, reparte a fazenda e dá a parte desse filho. Esse filho, em poucos dias, deixa a casa do pai e vai para terras distantes e gasta todo o seu dinheiro de forma, eles dizem aqui, vivendo dissolutamente, ou seja, de forma irresponsável, de forma desregrada, gastou tudo. E naquela terra onde ele se encontrava, houve uma grande fome. E aquele jovem começou a passar necessidade, tinha gastado todo o dinheiro. E o que ele faz? Procura um emprego. E o que ele consegue é o emprego para apacentar porcos. Detalhe que o porco era um animal considerado imundo naquela cultura. E aí ele ainda foi tamanha a sua necessidade que ele comia comida dos porcos. Mas diz o texto que, caindo em si, ele pensou: os trabalhadores de meu pai têm mesa farta, têm um lugar bom para morar, eu vou voltar, eu estou aqui passando fome. Ele decide voltar, mas ele tinha um pensamento, que ele não queria mais ser aceito como filho, e sim como servo, porque ele reconhecia o seu grave erro de ter pedido a parte da herança com o pai vivo. Então, levantando-se, ele foi em direção à casa do pai. E quando estava a caminho, diz o texto, o pai o viu a uma certa distância e, movido de íntima compaixão, correu ao seu encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me como um servo. Mas o pai disse aos servos: buscai depressa a melhor roupa, coloque o anel no dedo e tragam as sandálias, e mate o bezerro cevado. Comemos para que nós possamos comer e nos alegrarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho, porém, que estava no campo trabalhando, ele volta e, ao aproximar-se da casa, ouviu o barulho da música, percebeu a dança, a festa que acontecia, e perguntou a um servo o que ocorria. E o servo lhe diz que o irmão havia voltado e o pai dava uma festa para recebê-lo. E esse irmão, então, indignou-se, não queria entrar na casa do pai. E saindo o pai para conversar com ele, logo que o pai se aproxima, o filho diz a ele: pai, eis que eu te sirvo há tanto tempo e você nunca me deu um cabrito
para festejar com meus amigos. E agora, voltando esse teu filho, que gastou dinheiro com as meretrizes de forma irresponsável, você mata o bezerro cevado e dá-lhe uma festa, totalmente indignado. E o pai diz a ele: mas filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é seu, você está comigo na posse de tudo. E ele diz então: mas era justo que nos alegrássemos e regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Bom, amigos, vamos agora tentar buscar algumas lições que a parábola nos oferece, tentando entender alguns pontos importantes, que quando a gente estuda o Evangelho, é preciso buscar a ajuda daqueles mais preparados no conhecimento. Tem muitos irmãos estudiosos do Evangelho que mergulham a fundo, no estudo e contribuem conosco com informações essenciais. Por exemplo, precisamos entender que naquela época, naquela cultura, naquela região onde Jesus viveu, haviam costumes próprios, as tradições daquele lugar. Então, primeiro ponto, quando o filho pede a parte da herança, era algo inconcebível. Era um absurdo pedir a parte da herança com o pai vivo. Aquele filho fez uma afronta grande ao pai, porque no fundo é como se ele desejasse a morte do pai, pedindo a parte da herança. Então, lembremos aquilo que disse no início. Jesus está colocando, representando no filho pródigo, aqueles pecadores. Por quê? Vejam a sabedoria. As pessoas, os publicanos, as meretrizes, que haviam se equivocado tanto com as suas atitudes, eles se afastaram de Deus no momento em que agiam mal, como qualquer um de nós. Quando a gente age mal, quando a gente não cumpre as leis sábias e perfeitas que Deus criou para a nossa felicidade, é como se nós nos afastássemos de Deus. Deus não se afasta de nós porque Deus está em toda parte, mas é como se nós sentíssemos distanciados do Pai, como se nós deixássemos a casa do Pai. Vejam o simbolismo. Aquelas pessoas que equivocaram, deixaram a casa do Pai, devido às suas más escolhas. E assim também nós precisamos trazer para a nossa vida, porque nós sabemos o quanto que nós lutamos para agir bem, ainda mais nós espíritas, que temos um entendimento grande do Evangelho, uma visão mais clara das leis divinas. Quanto que a gente se sente incomodado quando a gente erra, a gente se arrepende, a gente sente que não teve uma boa atitude. Então nós podemos nos comparar também ao filho pródigo, que temporariamente se afasta de Deus. E aí diz que o pai atende o pedido do filho. Outra coisa interessante, pai nenhum daquela cultura, daquela sociedade, atenderia esse pedido. Nenhum pai aceitaria dar a parte do filho da herança. Aquele pai poderia ter expulsado o filho de casa, ter deserdado esse filho, porque ele cometeu uma afronta muito grande. E o que aquele pai fez? Respeitou o pedido do filho. Jesus estava aí mostrando para nós, na figura desse pai, algo interessante também. Não era um pai comum, não agia como o pai daquela cultura. Então Jesus, percebamos, ele nos leva a pensar em Deus, na figura daquele pai. Porque como Deus age conosco? Deus não respeita nossas escolhas, mesmo que equivocadas. Isso é muito interessante. Deus permite que nós
se nós quisermos agir no mal, Deus permite. Deus não viola consciências, porque Deus quer que nós escolhamos o caminho do bem por livre-arbítrio, por desejo de seguir o caminho bom. Então Ele sabe, o Pai sabe, que mesmo que nós trilhemos por um caminho equivocado temporariamente, um dia nós voltaremos. Nós tiraremos lições dos erros, aprenderemos com as atitudes equivocadas e um dia, como diz o Evangelho, teremos aquele momento de despertar. Então Deus não tem pressa, né? Ele espera o nosso tempo. A parábola diz então que o filho gasta todo o dinheiro. Outro ponto importante. Enquanto, amigos, ele gastava o dinheiro, as mil maravilhas, né? Imaginem nós, naqueles momentos felizes, desfrutando das belezas do mundo, dos prazeres que a vida oferece. A pessoa que está desfrutando dos prazeres está feliz. Mas a hora que acabou o dinheiro daquele jovem, veio a fome. Ali veio o momento difícil. Ali era a possível expiação dele, já na sequência, né? Porque ele arruma aquele emprego, ele consegue um emprego para cuidar de porcos. Era um emprego impensável, porque o porco era considerado um animal imundo. E comer comida dos porcos, aquele jovem havia chegado ao fundo do poço, a gente pode dizer. Trazendo para nós, sempre eu gosto de fazer a conexão conosco, trazendo para nós essa questão de desperdiçar, de gastar. Pensemos, quando nós, que somos espíritos imortais reencarnados, quando nós preparamos para vir à Terra numa nova reencarnação, quantas providências são adotadas no mundo espiritual? Quantos espíritos amigos trabalham para preparar tudo para a nossa volta? É preciso ter o momento certo, as pessoas, os espíritos que necessitamos voltar junto deles, o lar onde nasceremos, precisa ter tudo preparado. Quantas providências são adotadas, quantas bênçãos de Deus, quanta misericórdia do alto, para facilitar a nossa volta. E quando aqui estamos, de posse já da nossa vida, muitas vezes, o que acontece com aquele planejamento que fizemos antes da reencarnação? Esquecemos, né? Deixamos de lado. Lógico que existe o véu do esquecimento, a bênção do esquecimento. Mas nós temos intuições, nós sabemos, pelo amparo do alto, qual seria o melhor caminho. E muitas vezes desperdiçamos as oportunidades. Agimos totalmente diferente daquilo que foi planejado. Então vejam que também nós nos assemelhamos ao filho pródigo nessa hora. Gastamos no sentido de desperdiçar as oportunidades. E qual foi a consequência então daquele jovem, né? Passar fome. O passar fome nós podemos associar com a questão da lei de causa e efeito, não é? A lei de causa e efeito, muitas vezes a gente pode pensar como um castigo, como algo que nos pune, né? Porque a expiação às vezes é dolorosa. O que é expiação? É sofrer a consequência do nosso ato equivocado. Agimos mal, vamos enfrentar situação semelhante, não por castigo, mas para aprendermos que aquilo não é bom, né? Então aquele jovem começa a passar fome, consequência da sua atitude irresponsável. E assim a gente percebe que a consequência sempre que Deus permite é para nos levar de volta ao melhor caminho. A expiação, ela é educativa. Se não houvesse a dor na nossa vida, a gente continuaria seguindo pelo erro, pelo caminho do mal. Então as leis de Deus é como se elas nos cercassem de amor.
elas nos reconduzissem a um caminho melhor. Então diz o Evangelho, caindo em si, esse é o momento abençoado do despertar de consciência. E eu me recordo aqui de Paulo de Tarso, numa carta aos Efésios, quando ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Essa fala de Paulo é isso, é esse despertar. É uma bênção na nossa vida. Imaginemos quantas vezes nós já passamos por isso. Possivelmente, se não nessa, em outras existências. Quando a gente está naquele caminho equivocado, batendo cabeça, agindo mal, e de repente parece que uma luz nos ilumina por dentro, e a gente pensa, o que estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar a minha vida. Então é esse momento abençoado do despertar que aquele jovem teve naquele momento. Ele pensou, o que eu estou fazendo aqui, comendo comida de porcos? Eu vou voltar, meu pai vai me acolher, nem que seja como servo. Então ele teve essa lucidez, esse momento de despertar. E assim também nós, que sempre que estivermos agindo mal, busquemos esses momentos abençoados de repensar a vida. Vocês já não viram exemplos muito marcantes de pessoas que às vezes passam por um acidente, aqueles acidentes que às vezes a pessoa chega à beira da morte, e a pessoa diz, depois de recuperada, olha, a partir de agora eu sou outra pessoa. A minha vida mudou completamente. Eu tenho outra visão de vida. Então, são momentos abençoados que a gente tem, mesmo com dores às vezes, para nos reconduzir ao caminho melhor. Voltar à casa do Pai, como diz a parábola. E no caminho de volta, então, aquele jovem seguia com muitas incertezas. Porque, imaginem, ele sabia o quanto ele foi infeliz com aquele pedido. Ele não podia ter desrespeitado o pai daquela forma. Então ele pensava, será que meu pai vai me acolher de volta? Será que meu irmão também vai me aceitar? E a comunidade, porque era um vilarejo, um lugar com poucas pessoas, todos conviviam, ele não sabia se ele seria aceito novamente. E aí, amigos, que bonito esse momento. O Evangelho diz que o pai observa o filho à distância. O que quer dizer isso? É como se aquele pai já estivesse esperando a volta do filho. Ele estava de olho no caminho. E ao ver o filho a uma certa distância, correu ao seu encontro. Outro detalhe que os estudiosos nos passam, o ancião daquela época, aqueles homens mais idosos, eles andavam tranquilamente, calmamente. Para um ancião correr, era sinal de muito amor. Aquele homem mostrava um amor que excedia o normal. Uma humildade, porque quando ele abraça o filho e o beija, ele estava dizendo, sem palavras, que o perdoava. Aquela atitude era de um pai muito amoroso, muito acima da média. Por isso, claramente, aquele pai representava Deus. Veja que bonito, um filho representava os pecadores. O outro filho representava os religiosos que cobravam a atitude dos outros. E o pai, Deus. E Deus, como aquele pai da parábola, está sempre a nos esperar. Tenhamos a certeza disso. Aquela ideia equivocada que a época de Moisés, a humanidade tinha, de um Deus vingativo, cruel, de um Deus que mandava exterminar gerações,
nós sabemos que era uma infantilidade daquela humanidade, possivelmente nós mesmos naquela época, mas que hoje, com as luzes da doutrina espírita, com a luz que Jesus trouxe, trazendo a lei de amor, Jesus nos fala de Deus como Pai, Pai amoroso, Pai que ama incondicionalmente. A gente tem dificuldade para entender o que é isso. Imaginem, amigos, a pessoa que hoje está tirando a vida de outros a troco de nada. Deus ama essa pessoa infinitamente. A gente tem dificuldade para entender isso. Esse amor de Deus, porque Deus, Ele considera-nos a todos por igual. Somos todos filhos. Alguns já despertaram para o caminho do bem, outros ainda estão enfermos, doentes da alma, mas o amor de Deus é o mesmo. Por isso Jesus disse uma frase belíssima: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Belíssimo isso, né? Mas aquele filho, então, não queria mais ser aceito como filho, queria ser servo. E pensando nisso, quando eu preparava essa parábola, eu me recordei de uma lição de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele intitula justamente Filhos e Servos. E Emmanuel vai nos dizer que a diferença que existe entre filho e servo, considerando-nos, na paternidade divina. O servo é aquela pessoa que está a serviço de Deus, o religioso, qualquer um de nós que trabalha no bem, em auxílio ao semelhante. Essa pessoa está a serviço de Deus, não é? É um servo de Deus. Mas essa pessoa, como qualquer um de nós que somos servos de Deus, não estamos completamente em comunhão com Deus. Porque nós temos nossos interesses à parte. Ora estamos voltados para as coisas do alto, mas em outros momentos buscamos os nossos interesses. Nem sempre estamos juntos do Pai. Entenderam isso? É aquela pessoa que comunga com Deus em determinados momentos, mas não todas as horas do dia. Não está em plena comunhão. Então esse é servo. Esse ainda não consegue fazer a vontade do Pai em plenitude. E o filho? O filho, sim. O filho é aquele que está sempre junto do Pai. Vamos lembrar o filho mais elevado que conhecemos, Jesus. Quando aqui esteve, o que dizia ele? Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. A visão do Espírito Crístico, que vive em comunhão perfeita com Deus, ele sabe que a vontade do Pai é o melhor para ele. Ele já aprendeu e já incorporou isso. Então, o Cristo e os Espíritos puros, todos, vivem em plena comunhão com Deus. Esses estão sempre na casa do Pai. Por isso Jesus disse aquela bem-aventurança que às vezes a gente fica a pensar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí a gente, tem aquela pontinha de, mas como assim? Eu também não sou filho de Deus? Por que Jesus fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? É lógico que todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Mas Jesus mostrava ali uma diferença entre aqueles filhos que já honram o título de filho, aqueles que vivem plenamente em comunhão com Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai. E um dia nós chegaremos lá. Então, nos contentemos por enquanto na condição de servos de Deus, nesse sentido,
de não estarmos ainda em perfeita harmonia com Deus, mas estamos a caminho. Bom, mas essa parábola, que não é apenas do filho pródigo, a gente deixa o outro filho de lado muitas vezes, tanto é que existe em algumas traduções, em alguns momentos, nós vamos encontrar como parábola dos dois filhos, porque ela trata de dois filhos, que a gente deixa o outro um pouco de lado. Então, esse filho mais velho tinha seus problemas também. Não é o filho pródigo apenas aquele que foi muito errado, né? Enquanto o filho pródigo gastava no desperdício, o outro tinha o problema da avareza, era egoísta. Porque quando ele volta do campo, ele mostra a sua verdadeira personalidade. A hora que ele reclama com o pai, que não tinha dado um cabrito para ele comemorar com os amigos, ele mostrava ali a sua insatisfação. Ele não vivia em comunhão com aquele pai, ele não estava sintonizado com aquele pai. E o pai diz: mas filho, você está comigo, tudo que é meu é seu. Ele queria só para ele. A hora que ele sente a volta do outro irmão, ele viu-se ameaçado, porque ele queria tudo para ele. E como ele não tinha harmonia com o pai, ele não acolhe o irmão que volta. Imagine, se ele estivesse em sintonia com o pai, ele festejaria a volta do irmão. Mas ele não entra na casa. Olha a postura. Outra coisa que os estudiosos nos ensinam. Naquela cultura, o irmão mais velho tinha como que um dever de interceder numa situação dessa. A hora que aquele filho jovem pede a parte da herança, que era um erro grave, o irmão mais velho deveria ter falado com ele, mostrado o seu erro, dizer a ele que ele estava equivocado. Mas esse irmão mais velho percebeu interesse maior por trás. Deixa o irmão embora que eu fico com tudo. Então ele tinha esse lado também, né, da omissão devido ao seu egoísmo profundo. E Jesus, então, está mostrando na figura do irmão mais velho os fariseus. Lembremos isso. Por quê? Quem eram os fariseus? Não eram aqueles religiosos que ensinavam a lei, sabiam a lei muito bem, eles conheciam profundamente, mas eles cobravam atitudes dos outros que eles não faziam. Eles viviam de aparência. Por exemplo, como citamos na pureza, eles achavam que por fazer alguns rituais eram puros. É muito mais que isso, né? Conquistar a pureza de alma. Então eles, amigos, eram aqueles que viviam de aparência. Eles trabalhavam para Deus, né? No sentido de ser um religioso, divulgando a mensagem do alto, mas não viviam essa mensagem em sua vida. Por isso Jesus disse aquela frase, até certo ponto dura para eles ouvirem, que retratava a pura realidade. Porque Jesus disse a eles, aos fariseus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Imagine o quanto deve ter sido duro eles ouvirem isso. Eles achavam que aquelas pessoas eram as pecadores, não poderiam nem se aproximar delas. E Jesus está dizendo que eles encontrariam o reino de Deus primeiro. Imagine quanto foi difícil ouvirem isso. Então, assim, trazendo para nós também a figura do filho mais velho, será que nós, para pensarmos, né? Será que nós, com tanto conhecimento que temos da doutrina espírita, do Evangelho, será que nós, muitas vezes, não agimos como esse irmão mais velho? Será que muitas vezes nós não cobramos muito dos outros que erram? Não somos, às vezes, rigorosos demais? Não perdoamos? Não toleramos um pouco mais? Então é para a gente pensar isso também.
Porque nós aprendemos com o Evangelho para viver na vida essas lições. Nós sabemos do grau de dificuldade que temos ainda. Mas se nós queremos ser um bom espírita e um bom cristão, é preciso um esforço de nossa parte para agir dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, o máximo dentro da nossa possibilidade. Por isso Kardec disse que o bom espírito, o bom e verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para vencer, domar as suas más inclinações, dia após dia, que a gente não desista, né? E para encerrarmos, eu quero trazer aqui mais um trechinho de uma lição de Emmanuel, porque Emmanuel realmente é o nosso professor do Evangelho, né? O Emmanuel, no livro Pão Nosso, na psicografia do Chico, ele ditou uma mensagem chamada Filhos Pródigos. Só que ele vai dar uma visão muito interessante nessa mensagem, para nos mostrar como às vezes somos filhos pródigos em outros sentidos. Por exemplo, ele vai dizer assim: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Então não é só na questão do dinheiro. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Olha que interessante isso. Pródigos de tantas coisas, ou seja, esbanjadores de tantas coisas. Por que ele diz pródigos de tempo? Nós, vamos pensar em nós. Todos nós temos compromissos, né, no dia a dia, profissionais, quer seja com o estudo para os mais jovens ou também os mais velhos, né? Compromissos com a família. Todos nós temos horas que temos compromisso, mas todos nós temos horas livres do dia. Então a pergunta é: o que fazemos da hora livre? Essa hora livre está sendo bem empregada? Aqui, por exemplo, muito bem empregada, né? Estamos num momento de reflexão, de aprendizado, de comunhão com o alto. Que bom se essas horas se multiplicassem, né? Em vários sentidos. Mas a gente precisa pensar, se nós não estamos gastando, desperdiçando a hora livre de forma como o filho pródigo gastou. É a pergunta que Emmanuel nos leva a pensar. Porque nós sabemos da importância do tempo, valorizar as oportunidades. Pródigos do saber. Por quê? Todos nós temos capacidade, inteligências diferentes. Todos nós temos potenciais que podemos compartilhar. Então, será que nós colocamos à disposição dos irmãos em humanidade, mesmo que seja um potencial pequeno, a gente compartilha do nosso saber, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu sou bom e posso ajudar o outro? É para pensar também. Porque às vezes a gente enterra o talento, como diz a parábola, né? Aquele homem que recebeu um talento enterrou com medo do Senhor. Então ele disse a ele, né, servo mau, podia ao menos ter colocado a juros. Então será que nós não estamos enterrando o talento que temos? Todos nós temos possibilidades de compartilhar, de ajudar o outro, né? Pródigos de saúde. Nós temos que cuidar da máquina física, do nosso corpo físico. Se nós não cuidarmos bem do corpo, estamos também abreviando a vida, não é? A pessoa que comete muitos excessos, né, de várias ordens, a pessoa que não controla os sentimentos, acaba sendo sentimentos perturbadores, que afetam a harmonia do corpo, o que acontece? Abrevia o tempo de vida. Como André Luiz, que nós conhecemos tanto a história, considerado suicida, né, inconsciente ou involuntário. Por quê?
descuidou, não cuidou bem da máquina, não agiu com forma mais disciplinada e cuidadosa. E também, ele diz aqui, muitas vezes pródigos de oportunidades. E eu penso que todos os dias de nossa vida, ao amanhecer, Deus nos renova inúmeras oportunidades em cada dia de vida. E o que o Evangelho trata muito é a questão de ser útil. Porque os Espíritos definiram o trabalho como? Trabalho é toda ocupação útil, não é a definição de trabalho? Então, todos nós podemos ser úteis todos os dias. Coisas pequenas, dentro do lar, conversar com alguém que está carente, ouvir alguém que está aflito, pequenos favores para aqueles que precisam, uma palavra amiga, um silêncio, às vezes, em momentos difíceis, um perdão, a tolerância maior. Então, às vezes, nós desperdiçamos oportunidades que surgem todos os dias para darmos exemplos de um bom cristão. Então, eu penso, amigos, que a mensagem que fica dessa parábola, primeira grande mensagem é que Deus é o Pai infinitamente amoroso, incondicionalmente nos ama, por mais que nós tenhamos errado. Se viermos um dia cometer um ato complicado, difícil, que arrependamos, tenhamos a certeza que, como o Pai da parábola, Ele está de braços abertos a nos acolher. Deus sempre espera o nosso retorno, por mais tenhamos errado. E como religiosos que somos na figura do filho mais velho, que procuremos nos esforçar a cada dia para colocarmos as lições do Evangelho em nossa vida, para que a gente viva aquilo que a gente fala, para que as nossas palavras possam estar presentes nas nossas atitudes. E eu me lembro aqui de Francisco de Assis, numa fala belíssima, quando ele diz, pregue o Evangelho o tempo todo, e se for preciso, use palavras. Ou seja, todos os dias, mesmo no lar, nós podemos falar muito do Evangelho com as nossas atitudes, com a nossa paciência, com a nossa tolerância, com o nosso perdão, com o nosso amor. E que Deus e Jesus nos inspirem sempre, nos fortaleçam, para que a gente aproveite essa existência, amigos. Porque nós temos a bênção da doutrina espírita, é um diferencial imenso nessa oportunidade reencarnatória. Já podemos ter errado muitas vezes, mas que dessa vez possamos retornar em melhores condições. É o que eu desejo a todos nós, e mais uma vez, muita paz a essa casa, muita luz, continue por muitos e muitos anos nos acolhendo a todos. Muito obrigado a todos e muita paz. Então vamos fazer a oração final. Que nesse momento de confraternização, que nós sentimos o amparo dos amigos espirituais tão presentes em nosso meio. Primeiramente, agradecer em nome da casa aqueles trabalhadores pioneiros que não mediram esforços para preparar esse ponto de luz da cidade. Aqueles tarefeiros corajosos que enfrentaram desafios, com certeza, grandiosos, para nos proporcionar essa bênção de encontrarmos-nos hoje aqui reunidos nesta casa. Agradecer a cada um desses irmãos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fortalecem para o trabalho no bem. E agradecer o Mestre Maior Jesus,
que com a sua paciência infinita acompanha a nossa jornada evolutiva há milênios, sempre cuidando de nós com desvelado amor, sempre nos enviando os missionários para nos ajudar a avançar, para nos ensinar o caminho. Agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, por seu amor imenso a todos nós desse planeta, ainda sofrido, onde há muitas dores, e nós sabemos do amor de Maria, que cuida de todos nós aflitos, principalmente dos suicidas. E agradecer ao Pai infinitamente amoroso, por sua criação tão bela. Deus nos criou de uma forma tão bela, que nos proporciona a alegria de percebermos que vamos nós mesmos conquistando, a cada dia, a cada reencarnação, um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de paz, até encontrarmos a felicidade perene, constante e verdadeira, comungando com Ele do seu infinito amor. Que maravilha de criação! A nossa gratidão imensa, porque começamos a abrir os olhos para essas verdades. Que essa luz divina que nos ilumina possa nos acompanhar sempre e que nós estejamos abertos a essa inspiração maior para sermos, enfim, mais um instrumento da paz na Terra. Que possamos seguir com Jesus e agradecer infinitamente por essas bênçãos. E assim, então, em nome de Deus, de Maria, de Jesus e de todos os amigos espirituais responsáveis por esta casa, encerramos com a nossa gratidão imensa por tantas bênçãos que recebemos em nossa vida. Que assim seja.